Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início às operações com matriz, tá certo? Vou aqui apresentar a minha tela para a gente iniciar. Bom, a nossa primeira operação vai ser a adição de matrizes. Para você adicionar duas matrizes, elas precisam ser do mesmo tipo, tá certo? Então, você pode observar esse exemplo aqui. Para você adicionar a primeira matriz com a segunda, você tem que observar. Essa matriz é de ordem 2 por 2. Essa também é de ordem 2 por 2. Logo, dá para a gente adicionar os seus elementos. Nós vamos fazer essa operação fazendo a soma entre os elementos correspondentes. O primeiro elemento desta matriz somado com o primeiro elemento desta matriz. Logo, nós temos 4 mais 2, 6. Agora, nós vamos para o próximo elemento, que é 7 mais 1, que dá 8. Aqui nós temos menos 5 mais o menos 3. Bom, esse mais com esse menos fica menos. Logo, nós temos menos 5, menos 3. E isso resulta em menos 8. Portanto, esse elemento será menos 8. Mais 3, mais o menos 6. 3 mais o menos 6. Nós sabemos que aqui fica mais com menos, a multiplicação é menos. Logo, 3 menos 6 dá menos 3. Este elemento será menos 3. E assim, nós obtivemos uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, do mesmo tipo da soma das matrizes. O que são matrizes opostas? As matrizes opostas nada mais é do que aquela matriz que troca os sinais dos seus elementos. Então, a oposta da matriz A é a matriz menos A, onde os elementos dela vão ser a matriz A com sinal trocado. Aqui será menos 7 e aqui será 8. É só trocar o sinal. E quando você for adicionar a matriz A com a sua oposta, nós vamos obter um resultado de uma matriz nula, tá certo? Então, vamos somar 2 menos 2, que dá 0. Vou adicionar a primeira com a segunda, que é negativa, então fica 0. 0 mais 0 é 0. 7 mais o menos 7, fica 7 menos 7, também é 0. Menos 8 mais 8 também é 0. Desta forma, nós obtivemos uma matriz nula de ordem 2, ou 2 por 2. Analogamente, nós fazemos a subtração. É muito parecido com a soma, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar se essa matriz A tem o mesmo tipo da matriz B, para que assim a gente possa fazer a operação. Ela é uma matriz de ordem 3 por 2, portanto, é igual a esta, que também é de ordem 3 por 2. Logo, nós vamos poder fazer a matriz A menos a matriz B, certo? Tomem cuidado, porque fazer A menos B não é a mesma coisa de fazer menos A, bom? Então, vamos lá. Fazer A mais B é a mesma coisa de B mais A, mas neste caso, na subtração, não é a mesma coisa por conta dos jogos de sinais, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos aqui subtrair elementos
correspondentes. Primeiro com o primeiro. Então, vamos lá. 9 menos 2 dá 7. 6 menos 4 dá 2. 4 menos o menos 3. 4 menos o menos 3. Esse menos aqui é o menos da subtração de matriz, tá certo? Logo, menos com menos fica mais. Fica 4 mais 3, que é 7. Então, esse elemento será 7. Agora, 0 menos 5. 0 menos 5 é menos 5. Observe que é diferente de fazer B menos A, porque se eu fizesse B menos A, seria 5 menos 0, que seria 5 positivo, certo? Portanto, a subtração de matrizes não é comutativa. Então, temos esse elemento, menos 5. Agora, nós fazemos menos 4, menos 1. Menos 4, menos, aqui da fórmula, e aqui é 1 mesmo, 1 positivo. Logo, isso, menos 4 menos 1 dá menos 5. Menos 5. Agora, temos 1 menos o menos 1. Menos 1 menos o menos 1. 1 menos com menos fica mais. Logo, isso daqui fica 1 mais 1, que será igual a 0. E nós obtivemos também uma matriz de ordem 3 por 2, obedecendo ao formato das matrizes que foram subtraídas. Multiplicação de um número real por uma matriz. Para você multiplicar um número real qualquer, nós podemos chamar de número real K, por uma matriz, é você multiplicar esse valor por cada elemento da matriz. Então, fica esse vezes esse, vezes esse, vezes esse e esse. Logo, nós vamos ter a matriz 6 vezes 2, que é 12, 6 vezes 5, 30, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 0, 6, 6 vezes raiz de 2 dá 6 raiz de 2, e 6 vezes menos 2 dá menos 12. A matriz tem ordem 2 por 3. Vamos agora para a multiplicação de matrizes. A primeira coisa que você precisa saber na multiplicação de matrizes é se o número de colunas da primeira matriz coincide com o número de linhas da segunda matriz. Vamos observar nesse exemplo. A matriz A tem 2 colunas. A matriz B tem 2 linhas. Então, se ela tem 2 linhas, ela está coincidindo com o número de colunas da primeira matriz. Logo, pode sim haver o produto A vezes B. Observe que produto de matriz não é comutativo. Não é comutativo, assim também como a subtração. Certo? Isso daqui é muito importante. Então, posso fazer a multiplicação A vezes B. O que eu tenho que fazer? 3. Repito aqui esta matriz e vou multiplicar com a matriz B. 4, 5, menos 2, 2, 1 e 3. O que nós precisamos fazer? Para eu encontrar o primeiro elemento do resultado da minha matriz, lembrando que eu vou obter um produto, né, que é uma matriz, e eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar a minha primeira linha, na primeira matriz, e multiplicar com a primeira coluna da segunda matriz, tá bom? Então, eu faço, fazendo a primeira linha com a primeira coluna, eu tenho o elemento A1
1. Está na primeira linha, primeira coluna. Quando eu faço, já fiz essa, agora eu vou para esta. Quando eu faço o produto da primeira linha com a segunda coluna, eu vou obter o elemento A1, 2. Da primeira linha com a terceira coluna, eu tenho o elemento A1, 3. Ok? Desfazendo, para poder a gente verificar agora a outra parte. Agora eu vou para a segunda linha. E vou fazer a primeira coluna. Então, eu vou ter o quê? O elemento A21. A21. Faço agora com esse, que vai ficar A22. E depois com esse, que vai ficar o A23. Certo? Desfazendo para não ficar muito poluída a imagem. Esse é só o comando e nós vamos fazer agora. Vamos lá, então. Vou fazer a primeira linha com a primeira coluna. Estarei encontrando o elemento A11. Na minha matriz, que eu vou chamar de matriz C. Certo? Vamos lá. Eu faço o primeiro com o primeiro e o segundo com o segundo. Então, vai ser 3 vezes 4 mais 5 vezes 2. Agora, eu vou para, já fiz com a primeira coluna, agora eu vou para a segunda coluna. Aqui. 3 vezes 5 mais 5 vezes 1. 3 vezes 5 mais 5 vezes 1. Agora eu vou para a terceira coluna. Vai ser 3 vezes menos 2, mais 5 vezes 3. E agora, eu vou para a segunda linha. Vou aqui de amarelo. Segunda linha, então, vou obter os meus elementos aqui. Segunda linha com a primeira coluna. Então, vamos lá. Vai ser 2 vezes 4, mais 0 vezes 2. Agora, segunda linha com a segunda coluna. Vai ser 2 vezes 5, mais 0 vezes 1. Agora, com a terceira coluna. 2 vezes menos 2, mais 0 vezes 3. E assim você pode obter a sua matriz numericamente, sua matriz C, vou escrever aqui de vermelho, e você tem 3 vezes 4, 12, mais 10, que dá 22, já vou colocar direto aqui. 22. 3 vezes 5, 15, mais 5, 20. 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais 15, que dá 9, positivo. Agora, vamos para a segunda linha. 2 vezes 4, 8, aqui é 0, então aqui é apenas 8. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes menos 2, que dá menos 4. E assim você obteve a sua matriz de ordem. Vou deixar aqui em vermelho. Então, você obteve uma matriz de ordem 2 por 3. Observe o seguinte, o que diz aqui na definição.
Primeiro, a gente tinha que ter o número de colunas igual ao número de linhas, né, isso respectivamente, número de colunas na primeira igual ao número de linhas na segunda, e diz o seguinte também, que o produto de duas matrizes, vamos dizer que uma matriz é de ordem M por N, multiplicado com uma matriz de ordem N por P, observe o seguinte, aqui são as colunas, certo? São as colunas. E aqui são as linhas. Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? Lembrando que linhas vem primeiro. Como a segunda tem P colunas, né? Então, nós vamos dizer o seguinte, que a matriz que vai ser obtida vai obedecer a seguinte regra. Ela tem que ter o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda matriz. Observe, nós tivemos aqui uma matriz de ordem 2 por 3, ou seja, ela obedeceu ao número de linhas da primeira matriz, que são duas, e obedeceu o número de colunas da segunda matriz, certo? Obedeceu o número de linhas da primeira, que está aqui, tem 2 linhas, e obedeceu o número de colunas da segunda, que são 3. Então, nós obtivemos uma matriz de ordem 2 por 3. Vamos agora para um exercício resolvido, que pede para a gente determinar uma matriz X, tal que você tem essa matriz aqui, multiplicada pela matriz X, e você obteve essa matriz aqui, 4 e menos 9, e ela tem ordem 2 por 1. Esta matriz é de ordem 2 por 2. Pelas definições anteriores, para multiplicar duas matrizes, você precisa ter que a primeira matriz tem que ter o mesmo número de coluna, o número de coluna tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, nós temos que, primeiro passo aqui, né? Como a primeira matriz tem duas colunas, a segunda matriz precisa ter 2 linhas, certo? Isso daqui é a primeira matriz. Primeira matriz tem 2 colunas. Logo, a segunda matriz, que é a matriz X, precisam ter 2 linhas. Isso é obrigatório para que haja produto de matrizes. Isso daqui é a segunda matriz. Certo? Se nós observarmos, essa matriz resultado teve como número de colunas igual a 1. Significa o quê? Que se essa matriz tem uma coluna, é preciso que a segunda matriz tenha uma coluna, já que, pelo exemplo anterior, nós já vimos, pela explicação, que esse resultado, o resultado do produto de matriz, precisa ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Então, essa segunda matriz, que é a matriz X, tem que ter uma coluna. Logo, nós concluímos, tá? Que aqui será aqui o segundo passo, né? Podemos fazer assim. Você escolhe aí sua forma. Nós concluímos que a matriz X, ela será de ordem 2 por 1, certo? E nós vamos dizer que os elementos dela é A e B. É 2 por 1, porque ela precisa ter o mesmo número, o número de linhas dela precisa ser igual ao número de colunas da primeira. E ela é uma coluna, porque o resultado da outra tem colunas igual a 1. Então, agora é só multiplicar
essas duas coisas. Eu vou repetir aqui a primeira matriz. E vou multiplicar pela matriz X, que é A e B, e eu já sei que o resultado dela foi 4 e menos 9. Ok? Vamos encontrar numericamente essas letras aí, certo? Essas incógnitas. Nós podemos fazer multiplicar a primeira linha com essa coluna aqui, certo? Então, nós vamos ter 2 vezes A mais 3 vezes B. Quando a gente multiplica isso, o resultado que foi obtido foi 4. Agora, nós vamos para a segunda linha e vem para cá de novo, já que só tem uma coluna, então tem que ser multiplicada por ela também. Vai ser 1 vezes A, então nós temos A menos 4 vezes B. Menos 4 vezes B. Nós encontramos o resultado igual a 9. A questão deu isso daí. Então, nós temos aí um sistema formado e nós vamos ter que encontrar esse A e esse B. Para que a gente encontre esse valor, esses valores de A e B, nós podemos utilizar um artifíciozinho matemático, onde nós vamos fazer uma multiplicação aqui por menos 2, para que eu possa anular o mais 2 com menos, mais 2A com menos 2A aqui embaixo, tá? Mas lembre de fazer esta multiplicação por todos os elementos, porque isto é bem fácil da gente esquecer. Bom, então 2A mais 3B, que é igual a 4, multiplicando menos 2 vezes A, fica menos 2A, vou colocar aqui de outra cor para a gente poder destacar direitinho. Menos 2 vezes menos 4B, 2 vezes 4 é 8, menos com menos dá mais, então dá mais 8B. 2 vezes 9 dá 18, menos com menos fica mais, então fica 18 mesmo. Desta forma, nós temos aí esse sistemazinho e a gente pode cancelar esse valor com esse valor, tá? E vamos somar 3B mais 8B. 3B mais 8B dá 11, aqui mais forte, dá 11B, 4 mais 18, somando esses dois, dá 22. Esse número está multiplicando B, logo ele passa dividindo. Vamos ter, então, 22 sobre 11, que será igual a 2. Encontramos o valor de B. Falta a gente encontrar o valor de A, certo? Então, como vou fazer para encontrar o valor de A? Eu venho em uma das minhas equações originais, que eu não tenha mexido, essa daqui eu não posso, porque eu mexi com ela, alterei. Então, vou lá na original. Eu venho em A menos 4B, que é igual a menos 9. Eu posso isolar o valor de A, levando esse menos 4B para depois da igualdade. Vai ficar 4B menos 9. Então, o A vai ser 4 vezes o B é 2, que nós encontramos, menos 9. Portanto, nós temos 8 menos 9, que dá menos 1. Encontramos, assim, o valor de A. Esse valor de A, nós estamos encontrando de A e de B aqui, nessa matriz X. Nós estávamos à procura dela, correto? Então, nós temos aí que a matriz X, perdão, diminui aqui a matriz X é igual a A e B, onde o A é menos 1, e o B é 2, certo? E desta forma a gente finaliza a explicação. E vocês partem aí para as atividades, tá bom? Um abraço e até mais.